Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre Shingeki no Kyojin e a triste realidade da vida das pessoas na Idade Média. Para quem não conhece, Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan é um anime shonen, anime japonês de ação, e ele se passa no ano de 845, em que os seres humanos vivem dentro das muralhas, muralha Maria, Rose e Sina. A Maria fica mais externa, depois vem a Rose, que é a parte intermediária, vai passar no vídeo para vocês, para quem não conhece, e no centro vai dar a muralha Sina. Dentro de cada uma dessas muralhas vivem pessoas diferentes. E no anime tem muitas relações desse período com a Idade Média, da forma como esse período é representado. Os seres humanos ali vivem nessas muralhas. No início do anime fala que 100 anos antes já tinham as criaturas, né, os titãs, e os seres humanos criaram essas muralhas para eles viverem dentro delas com o intuito de se proteger desses titãs, que são gigantes que comem humanos. A princípio eles não precisam comer humanos para sobreviver, mas eles comem de uma forma meio que irracional. Eles não funcionam direito, não sabem direito, os seres humanos, como esses titãs sobrevivem, do que se alimentam, outras coisas. A origem desses titãs é desconhecida e o motivo deles estar dentro dessa muralha. Eles não sabem muito do passado deles. Então nessa jornada tem três personagens, que é o Eren, a Mikasa e o Armin, que são os protagonistas, principalmente o Eren. E nesse período, no cenário que se passa ali, representa muito o feudalismo. Por quê? Porque o feudalismo também era dividido em grandes propriedades de terra, né, assim como no anime. Só que diferente do anime, a terra ela pertencia ao senhor feudal, no caso da Idade Média. E você vê a economia do anime e na história da Europa medieval são parecidas. Eles produzem os próprios alimentos para eles mesmos consumir, ou seja, eles não faziam alimentos para vender e nem para comprar, e não compravam alimentos de outras regiões. E no anime, como eles vivem isolados, depois a gente descobre que eles estão numa ilha, né, Ilha Paradis, eles também não conseguem se alimentar de outras regiões. Eles têm que se manter ali entre eles mesmos, se virar daquela maneira. Tem a tropa de exploração que usa os cavalos, né, para conhecer ali o mundo fora dessas muralhas, para ver como é que eles podem matar esses titãs, descobrir mais coisas sobre essas criaturas que vivem ali fora das muralhas, tentar descobrir novas coisas, o que existe fora, né, desse mundo que é aprisionado por dentro das muralhas ali. Essa tropa de exploração ela é desvalorizada no mundo de Shingeki no Kyojin, porque eles vivem mais de forma insalubre, né? Eles tentam proteger os seres humanos ali, mas quem tem mais prestígio é quem protege o rei, que é na muralha Sina, né? O rei e a nobreza ali que vive dentro daquele círculo. E aí mais uma representação que se assemelha também ao feudalismo, porque quem vivia próximo aos muros ali eram os camponeses e os servos, né? A partir do momento que vai chegando mais ao centro, que vai ter o castelo e vai ter fortificações mais seguras, vamos dizer assim. Então o rei, no caso do anime, ele é mais protegido, os nobres ali, e no caso da Idade Média, o senhor feudal e a nobreza, que vive no centro também, tinha uma proteção muito grande de cavalaria, de outros nobres, né? Então é engraçado que até mesmo na ficção os mais pobres eles são mais sacaneados, né? Historicamente.
その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。Historicamente isso é visível em vários períodos. Em todos os períodos, os mais pobres eles sofrem mais. E aí o Eren ele se sente como um gado, né, nesse universo. Lembrar que o ano de 845 na nossa história também é história medieval. O Eren ele se sente isolado, se sente aprisionado, ele sente que ele não está vivendo direito, que ele vive como um gado. Ele vive como um animal ali dentro dessas muralhas e ele quer sair dessas muralhas para explorar esse universo que existe lá fora, né? Conhecer o mar, conhecer o oceano, ver o que tem, né? Porque tudo que eles sabem sobre o mundo lá fora tá contado em livros. E tem muita coisa que eles não sabem, né? Tem muita coisa que eles não sabem e vão descobrir ao decorrer do anime. E aí, na Idade Média mostra também esse interesse que eles tinham, principalmente no final da Idade Média, de conhecer novos mundos, né? Ali, até mesmo com o Renascimento, de conhecer novas culturas, de sair desse feudo. Os próprios servos, eles são expulsos na chamada fome medieval da Idade Média, que se decorre a falta de tecnologia, tinha muita gente dentro do feudo, e aí uma pancada de gente morre, e outra galera vira os chamados burgueses, né? Que é os comerciantes. E no anime a gente vê isso acontecendo, a escassez de alimento, com a invasão da muralha, né? No ano de 845, que é o ano que chega o Titã Colossal e o Titã Bestial, e ele chega ali, a muralha ela tem mais ou menos 50 metros de altura, a muralha Maria, né? E aí vem o Titã e destrói aquela muralha, junto com o distrito de Shiganshina, né? Destrói primeiro o distrito, depois ele consegue invadir a muralha. E a gente vê ali, ao decorrer da primeira temporada do anime, que dentro da Muralha Rose, essa população, ela que chega lá da Muralha Maria, eles começam a passar fome pela escassez de alimento. Inclusive é uma estratégia do próprio governo central ali do anime, de colocar uma parte dessa galera para ir lutar e tentar recuperar a Muralha Maria. E a 80% da população que vai nessa guerra, nessa luta contra os titãs, acaba morrendo e volta 20%. Então volta uma parcela muito pouca. Mostra também a questão das cruzadas, né? A Idade Média, vamos representar assim, os titãs como uma figura que representa o medo do desconhecido, né? O medo do mundo lá fora, porque viver fora dos feudos na Idade Média era um perigo muito grande, era um risco muito grande. Então os servos viviam lá, eles cediam a força de trabalho deles em prol de proteção. Ser servo é diferente de ser escravo, porque o servo, teoricamente, ele tem o direito de decidir sair, mas ele acaba rejeitando essa situação por conta do medo que existe lá fora, o medo do mundo que existe fora desse universo que ele já conhece. E os titãs também, eles podem ser representados como os próprios islâmicos, né? Porque se a gente reparar no anime, a tropa de exploração, ela quer recuperar as terras que os titãs conquistaram dos seres humanos, né? Teoricamente ali aquela parte toda era dos seres humanos, mas não é mais por conta dos titãs. E na Idade Média, os europeus, eles queriam reconquistar a terra que os islãs conquistaram deles, e também a chamada Terra Santa, que é as cruzadas, né? Que se ocorre nas cruzadas. Que a Terra Santa era Jerusalém. É uma terra de domínio até hoje, né? Das grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e os islâmicos. Então representa muito, os titãs, eles representam muito esse universo desconhecido, né? Esse mundo lá fora. O que será que tem lá? Que a gente, muitas vezes, como ser humano, a gente tem medo do desconhecido, ao mesmo tempo que a gente tem a curiosidade de saber como é que é esse lugar que a gente não sabe, né? A arquitetura de Shingeki no Kyojin, como eu
mencionei, ela representa muito a Europa da Idade Média, a questão dos feudos, né, na Idade Média, que é essa grande propriedade de terra que pertence ao nobre. Mas essa arquitetura, em questão de paisagem, também representa muito o Japão, né? Afinal, o anime foi feito lá. Nem tudo que está no anime condiz com a realidade, mas tem muita coisa interessante lá que tem relações com o período da Idade Média. Uma coisa muito interessante também é a questão da proteção. Eles usam muito o número 3. Por exemplo, Muralha Maria, Muralha Rose e Muralha Sina, né? Inclusive Eren, Mikasa e Armin. Tem a questão também do Eren, ao longo da construção do personagem, ele se assemelha com Jesus também. Isso é um papo que dá para fazer um vídeo só disso. Jesus na visão dos gnósticos, como alguém que libertaria o mundo, né? Ele até ressuscita, vamos dizer assim, o Eren na primeira temporada, quando ele morre e ele renasce ali como o Titã, ele acaba ressuscitando, vamos dizer assim, né? Então ele representa também uma figura messiânica. O anime Shingeki no Kyojin, ele é muito complexo, ele tem elementos que representam inclusive outros períodos. Dá para falar de genocídio, dá para falar sobre o nazismo, a ascensão de regimes autoritários. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa no comentário. Se esse vídeo tiver mais de 300 likes, eu prometo fazer um vídeo de Shingeki no Kyojin abordando a questão do fascismo. Isso é um tema muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei relacionar aqui o anime com a história medieval. Acho que tem muita coisa que se parece aí nesse universo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir para ter outros vídeos como esse. Se inscreva no canal também. E deixa um comentário aí de outros vídeos que vocês querem que eu faça, inclusive analisando a história usando outros animes ou o mesmo anime, abordando outro tema, que eu prometo fazer também. Agradeço aí a audiência de vocês.